Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho com vocês sobre o desempenho da Manu nas provas do segundo bimestre. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando sobre o desempenho da Manu nas provas do primeiro bimestre. Foi um desempenho muito bom. A Manu, ela fez provas adaptadas, feitas para ela, com o conhecimento da professora que acompanhou a Manu por todo o bimestre e fez uma prova com uma linguagem mais clara para a Manu. As notas da Manu foram notas muito altas, ela tirou alguns 10, 9, acho que o mais baixo que ela tirou foi 8. Se eu não me engano, acho que ela tirou uma nota 6,5 em ciências. De resto foi tudo 8, 9 e alguns 10. Nesse segundo bimestre, a Manu, ela não teve as suas provas adaptadas. E eu fiz uma postagem no nosso Instagram. A propósito, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, Mundo da Manutea, tá? Lá eu vou postando diariamente coisas sobre a Manu. Falando, né, que as provas dela não foram adaptadas nesse segundo bimestre e que as notas dela caíram muito nas avaliações das provas. E aí muitas pessoas começaram a questionar o porquê que as provas dela dessa vez não foram adaptadas, que era um direito dela, como que ela reagiu por ter tido uma queda nas notas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para estar explicando melhor para vocês o motivo das provas da Manu dessa vez não ter sido adaptada, como ela reagiu, como que ficou a média final da Manu com o resultado das provas. Bom, antes de mais nada, já vou pedir para vocês, gente, deixa o like de vocês, se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos. Isso ajuda demais o nosso conteúdo chegar a outras famílias. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. Isso ajuda demais a gente a crescer, tá bom? Vamos lá. Eu já tinha feito um vídeo explicando um pouco como que foram as provas da Manu no primeiro bimestre. Só fazendo um resumo aqui. Na escola da Manu, até o segundo ano, eles não faziam provas. As avaliações deles eram conforme o desempenho deles em sala no dia a dia. Não tinha nem nota, a avaliação deles eram dentro do esperado, acima do esperado, não atingiu o esperado, né? Uma coisa mais ou menos assim. A partir da terceira série, a partir deste ano, no caso para Manu, ela começou a ter avaliações e notas de 0 a 10. As notas na escola da Manu são divididas em 3. Um terço das notas é dada pela avaliação, né, que é a prova. Um terço das notas é pela participação em sala. Então, assim, o quanto a criança se demonstra interessada, o quanto ela participa durante a aula, o quanto ela interage. Obviamente que dentro das características do aluno, porque sempre tem aquele aluno que ele é mais extrovertido, mais animado, e tem aquele aluno que é mais tímido. Então essa avaliação, ela é muito individualizada dentro das características de cada aluno, o quanto ele se esforçou para participar da aula diariamente, né? E um terço das notas é de trabalhinhos, lições, atividades passadas em sala, várias avaliações que cada uma tem um pequeno peso e que montam um terço da nota. Até a terceira série, as provas são feitas da seguinte maneira: uma avaliação em papel, né, como a gente conhece. Porém, a professora não entrega a avaliação para o aluno e todos os alunos têm que ficar de cabeça baixa respondendo a prova com tempo limite e recolhendo as provas. A professora entrega a prova para cada um dos alunos e ela vai lendo as questões em voz alta. Assim, ela ajuda para que o aluno tenha um total compreenda bem e interprete bem a pergunta. Então, pergunta número 1, ela lê a pergunta, o que está pedindo na pergunta, espera um momento que todos os alunos respondam e aí ela lê a pergunta número 2 e ela vai fazendo isso durante toda a prova. Então é assim que é feita a avaliação na escola da Manu. No primeiro bimestre da Manu, a Manu, como eu falei, ela tirou notas bem altas nas provas. As provas dela eram adaptadas, diferentes das provas dos demais colegas. Porém, na participação em sala e nos trabalhinhos realizados na escola, ela tirou uma nota baixa.
porque a Manu simplesmente ela estava numa fase que ela não estava se comprometendo, ela não estava nem aí. Ela realmente não queria fazer as lições, não queria acompanhar o livro, não queria fazer os trabalhinhos, queria só ficar brincando. Então a gente fez um trabalho com a Manu bem sério, conversamos bastante, já que a Manu é uma criança que tem um bom entendimento de certo ou errado. Nós conversamos bastante, explicamos bastante sobre a responsabilidade dela com as lições, o quanto era importante. E neste segundo bimestre a Manu melhorou muito. Então, o que aconteceu com as notas da Manu? No primeiro bimestre, as provas dela foram muito altas, porém as outras duas avaliações não foram tão boas. Então, ela ficou com uma média de notas. No segundo bimestre, ela evoluiu demais na sua participação em sala de aula, evoluiu demais no seu comprometimento com a entrega dos trabalhos e as notas dela subiram muito. Porém, as provas dela, ela teve notas baixas. Então, isso fez com que as médias ficassem muito parecidas, tanto no primeiro bimestre quanto no segundo bimestre. Tá, mas por que as provas da Manu dessa vez não foram adaptadas? A Manu, ela tirou uma nota muito alta nas provas do primeiro bimestre. Depois a gente ainda levou essas provas para a terapeuta da Manu, que refez tudo. E a gente concluiu que as provas foram muito bem feitas pela professora da Manu, pela escola, porém a gente sentiu que a Manu teve muita facilidade para concluir essas provas. E a gente quis aumentar esse desafio da Manu. Por quê? Mesmo eu sabendo que a Manu tinha provas adaptadas, eu estudei com ela as provas como se ela fosse fazer uma prova igual aos colegas. A terapeuta dela também repassou a matéria como se ela fosse fazer as provas iguais aos dos demais colegas. E a gente percebeu que o entendimento da matéria da Manu estava muito bom. A gente conseguia explicar bem a matéria para ela, ela estava conseguindo compreender, passava um tempo, a gente refazia as perguntas, né, ditando para ela as perguntas, e ela conseguia responder, demonstrando que ela não só decorou aquilo, mas como ela conseguiu compreender. Porém, a Manu, ela tem uma dificuldade muito grande de passar o conhecimento que ela tem para o papel. Então, assim, interpretar a pergunta e passar a pergunta para o papel, ela tem uma dificuldade grande. E é isso que a gente está tentando treinar com a Manu agora. Ela ter esse comprometimento, ela ter essa concentração de colocar para fora todo o conhecimento que a gente está percebendo que ela está conseguindo ter. Outra questão também, a gente precisava ter uma noção de quais são as dificuldades da Manu. Então, assim, a partir de agora que a gente viu as avaliações dela, a gente percebeu quais são as maiores dificuldades dela, porque aquelas notas que a Manu tirou na prova são reais, são as provas mostrando qual é o conhecimento dela, quais foram as dificuldades dela. Então a gente consegue mirar com mais exatidão no que precisamos trabalhar com a Manu. Isso não significa que no próximo bimestre, no terceiro bimestre, as provas delas não vão voltar a ser adaptadas. A gente vai trabalhar todo esse bimestre, o terceiro bimestre todo com ela, e mais ao final a gente vai decidir. Psicopedagoga que acompanha a Manu nas terapias e escola para ver qual vai ser a melhor abordagem com a Manu. Referente às notas da Manu, a Manu, ela ficou super feliz no primeiro bimestre por ela ter tirado as notas altas. É óbvio que isso mexeu com o ego dela. E eu trabalhei bastante com a Manu neste segundo bimestre, porque é óbvio que eu tinha consciência que as notas dela poderiam cair e realmente caíram. Então eu trabalhei muito com ela de que não teria problema ela errar, que não teria problema se ela tirasse uma nota baixa, que isso não definia ela, que a única coisa que eu queria era ter a certeza de que ela tinha feito o melhor, que ela tinha prestado atenção, que ela tinha se dedicado. E isso eu vi que ela fez. Então, em nenhum momento eu chamei a atenção dela, eu tratei isso como um problema. E a Manu, ela levou assim muito de boa. Tanto que até no Instagram tem um videozinho dela falando que assim, eu não me importo com a nota baixa. As pessoas acham que as crianças têm que acertar tudo. E não é assim. Eu vou aprender ainda.
Então, assim, ela levou muito bem a situação de não ter tirado uma nota tão alta assim. Ela gostou de ter feito as provas iguais aos dos seus colegas, que também era uma coisa que a gente estava trabalhando demais com a Manu, de se as provas adaptadas incomodavam ela, porque, que nem eu falei, a Manu, ela tem um entendimento muito grande de tudo à sua volta. E ela começou já a fazer alguns questionamentos de o porquê ela sai cedo para fazer terapia e as amigas dela não precisam, de o porquê que ela precisa fazer alguns reforços a mais que as amigas dela não precisam. E também ela me questionou o porquê que as provas dela eram diferentes do que as provas de algumas amigas dela. Não que ela tenha adorado tirar nota baixa, não que ela tenha adorado sentir mais dificuldade na prova, não é isso. Porém, teve esse lado que ela gostou de fazer algo igual o das amigas dela, sem ter essa diferenciação, tá? Como eu falei, a gente ainda não sabe como que vão ser as provas, as próximas provas dela. Tenho total entendimento de que é um direito da Manu ela ter provas adaptadas, ela ter o material adaptado. Nisso eu não tenho nenhuma reclamação da escola da Manu, a gente tem todo esse apoio com eles, junto com a terapeuta que está sempre cobrando e orientando a escola de como proceder com a Manu. O trabalho com a Manu é um trabalho muito individualizado. Ela tem um material de apoio e ela não tem o material do autista. Ela tem o material da Manu, que foi feito, pensado pelas necessidades da Manu. Às vezes é muito difícil a gente conseguir ter um equilíbrio com a Manu, porque a Manu, ela, como eu falei para a terapeuta da Manu esses dias, a Manu tem um grau de autismo leve demais para ser tratada com privilégios, com adaptações, com vantagens, porém ela tem limitações demais para não receber nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de apoio. Então, para a gente ter o equilíbrio de o quanto a gente deixa a Manu se virar sozinha para ela ganhar independência e o quanto a gente precisa adaptar as coisas para ela, facilitar as coisas para ela, pular etapas para ela. E é esse equilíbrio que a gente está tentando buscar de uma forma muito natural, muito leve e que seja da melhor forma possível para a Manu. Como mãe, eu gostaria sempre de facilitar ao máximo possível a vida da Manu, buscar todos os seus direitos, adaptações, pular etapas, facilitar, fazer por ela. Mas eu sei que não adianta eu tentar sempre buscar para Manu facilitações e se lá na frente, quando eu não estiver mais aqui ou quando eu não estiver presente 24 horas da vida dela, eu preciso que ela saiba se virar, eu preciso que ela saiba lidar com frustrações, eu preciso que ela saiba que ela vai precisar se esforçar, se dedicar, se superar sempre. Porque a vida é assim, infelizmente o mundo não vai passar a mão na cabeça da Manu como eu vou sempre passar a mão na cabeça dela. Então eu preciso ter esse equilíbrio de o quanto facilitar a vida da Manu e o quanto trazer para ela aquela situação de corre atrás. Você precisa se virar sozinha um pouco. Então esse é o trabalho que a gente tem feito com ela. A parceria da escola, família e terapia é uma coisa muito importante. Eu sempre digo que a Manu é muito, muito privilegiada, porque mais do que ter uma mãe que corre atrás, como eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora são mães que correm atrás, são pais, são avós que correm atrás, mas nós temos esse papel por amor, por obrigação, por dedicação. Mas ter um terapeuta que se importa em fazer um trabalho individualizado com seu filho, ter uma escola que está aberta a fazer as mudanças, fazer as adaptações, isso é um privilégio muito grande, é uma sorte muito grande, por mais que eu saiba que é um direito, na verdade, é uma sorte muito grande a gente ter conseguido encaixar perfeitamente família, terapia e escola, e com isso a gente fazer um time bem completo para trabalhar com a Manu e buscar sempre o que é melhor para ela. Mesmo a gente conversando com a escola e falando que era para passar as provas para Manu, as mesmas provas que os outros alunos, a escola tinha uma prova já preparada para Manu, adaptada. Na primeira prova que a Manu fez de português, em que a professora viu que ela já não tinha ido bem na prova,
A escola entrou em contato com a terapeuta da Manu e falou: olha, a primeira prova foi assim, assim, assim. Você quer que a gente continue dando as mesmas provas para Manu ou você quer que a gente dê provas adaptadas? E aí a terapeuta, ela refletiu, pensou, falou assim, não, vamos continuar este processo e vamos ver como que vai ser a Manu nas próximas provas. Então foi uma coisa muito pensada, muito trabalhada, que nem eu falei, não sabemos ainda como que vai ser pro próximo bimestre, se a gente vai precisar mudar toda a estratégia. Eu tô muito satisfeita, porque pra mim, eu prefiro muito mais que a Manu tenha uma média final 6, 7, mas que seja uma prova real, do que ela tenha uma nota 10, porque ela ficou pintando um desenho, porque ela fez uma folhinha dobrada. Eu prefiro que ela tenha uma coisa real, uma nota real, até para que eu saiba quais as matérias que a Manu tem mais dificuldade. A Manu tá indo muito bem em português, mas porém em matemática ela tem muita dificuldade. Então a gente já sabe que é manter o português, qualidade do português, e focar em matemática, para que ela possa ampliar esse conhecimento dela. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês, que as informações que eu passei para vocês sejam úteis. Um grande beijo e tchau!